Qualquer pessoa pode ser abordada na rua por guardas municipais ou por policiais. Quais são as situações em que policiais ou guardas municipais podem entrar numa residência? Eu sou o Geraldo Tadeu Jorge Filho, sou advogado criminalista aqui na Agulha Advogados e eu vou contar hoje como isso funciona. Abordagens policiais são muito comuns, na rua, principalmente quando a polícia está realizando patrulhamento, está fiscalizando a via pública, a rua, em busca de eventuais situações, eventuais crimes que possam estar acontecendo ou tenham acontecido, Segundo o entendimento mais recente dos tribunais, que autoriza que policiais ou guardas municipais realizem abordagens e revistas de pessoas e veículos na rua. Vamos supor num exemplo. Policiais estão dirigindo pela via pública, pela rua, quando avistam uma pessoa andando numa região conhecida por tráfico de drogas. Essa pessoa, ao ver os policiais, acelera o passo ou fica nervosa. A polícia realizou a abordagem, pegou o sujeito com drogas. Estava trazendo drogas, por quê? Porque ele ficou nervoso com a presença da polícia e acelerou o passo e a polícia, em razão disso, realizou a abordagem e a prisão em flagrante do sujeito. Essa ação é legal? Ela é autorizada segundo o entendimento dos tribunais? A resposta é não. Nesse momento, nessas circunstâncias, a ação dos policiais não é válida perante o entendimento dos tribunais. Por quê? Porque não havia fundadas razões que justificassem a abordagem daquela pessoa naquela situação. Por exemplo, o fato de uma pessoa acelerar o passo ou simplesmente mudar de direção ou ficar nervosa com a presença da polícia não é uma justificativa plausível para embasar uma abordagem, uma revista de alguém. Nesse sentido, para que haja uma abordagem na via pública, na rua, em veículos, precisa haver elementos prévios que a polícia constate na situação, ela visualize na situação, que indiquem que está ocorrendo algum tipo de crime, que a pessoa está levando drogas. Então tem que ter um indicativo de que um crime está ocorrendo, de que a pessoa está levando drogas ou armas. Por exemplo, a polícia está patrulhando pela região quando visualiza pessoas trocando dinheiro por objetos que parecem droga. Pela distância é possível ver que se trata de alguma droga. Nesse caso, como há essa visualização prévia, isso torna a abordagem policial justa. Por quê? Porque havia elementos concretos nesse caso que indicavam que estava ocorrendo tráfico de drogas. Que o sujeito estava, carregando drogas consigo quando andava pela via pública, pela rua. Então, somente quando tiver fundados elementos que justifiquem uma abordagem policial é que alguém pode ser abordado e revistado. Agora, no caso dos guardas municipais, por exemplo, são muitos os casos que a guarda municipal realiza patrulhamento pela via pública e aborda diversas pessoas. Até porque ela realiza hoje uma função até realmente de policiamento mesmo. Ocorre que os tribunais têm restringido cada vez mais a atuação da guarda municipal. Por quê? Porque a guarda municipal, que foi concebida lá na Constituição, ela foi instituída para fins bastante específicos. Ela deve garantir a segurança de bens, interesses e patrimônios de um determinado município. Então, a função da guarda municipal é prevenir e reprimir crimes que estejam afetando, prédios públicos do município, a prefeitura, o prédio da prefeitura, praças municipais. Então, situações onde estão ocorrendo pichações de estátuas ou de bancos numa praça do município, pessoas que estão jogando pedra, causando dano a prédios da prefeitura. Nesses casos, a guarda municipal deve agir, Agora, vamos supor que a guarda municipal esteja dirigindo a viatura pela rua e veja comportamentos suspeitos de tráfico de drogas e realize a abordagem. Essa abordagem é legal? Não. Segundo o entendimento atual dos tribunais, essa abordagem será considerada ilegal. Por quê? Porque ela não tem nenhuma relação com a finalidade para a qual a guarda municipal foi criada. A função, como eu disse, da guarda municipal é proteger e assegurar bens, interesses e o patrimônio do município. O tráfico de drogas, nesse caso, não tem nenhuma relação com essas finalidades. Razão pela qual a ação da guarda municipal, nesse caso de abordagem de pessoas com drogas,
não será considerada lícita. Haverá a nulidade de todas as provas e apreensões seguintes que forem realizadas em decorrência desta ação da Guarda Municipal. Então, assim, não é uma situação. E tem perguntas, por exemplo, mas doutor, não é qualquer pessoa que pode realizar uma prisão em flagrante? Então, nesse caso, a Guarda Municipal também poderia. Tá? Então, num caso de um flagrante visual, né, está ocorrendo um crime, um roubo, ou vê a pessoa realizando tráfico de drogas na sua frente e tal, vendendo drogas na sua frente, nesses casos, poderia se autorizar a ação da Guarda Municipal para realizar a prisão. Mas, se ela tiver que realizar uma abordagem prévia para daí constatar que havia drogas com uma pessoa, isso não vai ser autorizado. Ou realizar abordagem de veículos, nesses casos também. Por quê? Porque não está atrelado a essa finalidade da Guarda Municipal. Então, os tribunais têm delimitado bastante a atuação da Guarda, de modo que só estará autorizada a abordagem às revistas pessoal e de veículos que tiver com relação a crimes ou atitudes suspeitas que envolvam interesses do município. Por exemplo, do município de Curitiba. Se for para reprimir a criminalidade geral, crimes rotineiros urbanos como tráfico de drogas ou eventualmente posse de arma e tal, isso não tem qualquer relação com a Guarda Municipal, com a finalidade da Guarda Municipal, com a função da Guarda Municipal. Então, a ação não será válida e o processo será anulado. Com relação aos policiais militares, sim, é função da polícia realizar o patrulhamento e a repressão de crimes de tráfico de drogas. Então, ou policiais civis também, né? Então, a abordagem será lícita, será legal. As polícias é que têm a função de realizar esse patrulhamento e essas abordagens em revistas de pessoas e veículos relacionados à criminalidade ordinária e urbana. E no caso de ingresso, né, entrada em domicílio de pessoas, quando que se pode se dar isso? Também é aquela história. Denúncia anônima só, de que está ocorrendo uma denúncia anônima, isolada, de que está havendo tráfico no local. E o fato de uma pessoa correr simplesmente para dentro de uma casa, esses elementos por si só, segundo os entendimentos mais recentes dos tribunais, não justificam a entrada de policiais em uma residência. Precisa ter elementos mais concretos. A polícia precisa observar mais situações em que seja possível visualizar que está havendo armazenamento de drogas, por exemplo, na residência para tráfico. Então, precisa realizar uma operação de campana ou quaisquer outros indicativos, né, mais robustos, né, investigações prévias. Né? Como que se dá a entrada na residência? A entrada da residência só pode ocorrer, segundo a nossa Constituição, durante o dia para cumprimento do mandado judicial, de mandado de busca, de mandado de prisão, ou em casos de calamidade, né, em casos de situações de desastre, né, ou ainda em casos de flagrante em qualquer horário. Então pode estar ocorrendo um flagrante de noite, uma invasão de uma casa à noite para realizar a prisão por tráfico de drogas. Isso vale, porque o flagrante pode ser realizado em qualquer momento do dia. Mas é aquilo que a gente estava falando. Precisa haver fundadas suspeitas de que está ocorrendo tráfico na casa. Somente assim estará justificada a entrada em domicílio da polícia. E a Guarda Municipal? A Guarda Municipal ainda é mais restrito. Ela só poderá realizar o ingresso na casa de uma pessoa quando houver algum flagrante de uma situação que tenha relação com a função da Guarda Municipal. Por exemplo, o sujeito é flagrado pichando ou danificando uma praça pública e sai correndo, e a Guarda Municipal sai em perseguição, e ele entra na casa. A Guarda Municipal estará autorizada a entrar na residência e realizar a prisão dele. Primeiro porque um estado de flagrante delito houve perseguição, a Guarda Municipal constatou a situação de pichação ou de dano ao patrimônio da praça e foi atrás do indivíduo. Esse indivíduo saiu correndo, eles continuaram na perseguição, eles iniciaram a perseguição e ele entrou na casa. Como ainda estava em situação de flagrante, essa continuidade da ação, a Guarda Municipal poderia entrar. Por quê? Porque é um crime relacionado às funções da Guarda Municipal. Entrada da Guarda Municipal para reprimir situações, para realizar a prisão em situações de tráfico de drogas, não é algo válido. Por quê? Porque não tem nenhuma relação com as funções da Guarda Municipal. Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma explicação de hoje. Em caso de dúvidas, consulte um advogado criminalista. Muito obrigado.